Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Esse domingo de Páscoa nós estaremos aprendendo da porção da palavra da graça de Deus mais uma vez, e nós nos alegramos em Deus porque Ele é maravilhoso. Te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos 1. Nosso tema da manhã é ser humano de verdade. Ser humano de verdade. Domingo de Páscoa, Romanos 1, 1 ao 7. Nosso tema, ser humano de verdade. Nós estaremos neste domingo e nos próximos 2 domingos fazendo uma trilogia sobre ser humano de verdade. Essa mensagem é baseada na Bíblia Sagrada e na série Não Envergonhe o Evangelho, do pastor Ed René Kivitz. E nós nos alegramos em Deus por aprendermos daquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias. Se achou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos. Dá-nos, Senhor, mais e mais da Tua palavra. Dê a cada um de nós, Senhor, a porção dobrada, para que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, para que nós venhamos ser completos, para que nós venhamos ser humano de verdade. Graças nós te damos pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Graças nós te damos pela morte e ressurreição de Jesus. Graças nós te damos pela sua vida em nós. Desperta-nos para um novo modelo de vida. Orienta-nos para aquilo que devemos fazer e viver. E que nós possamos, cheios da tua graça, cheios da tua virtude, propagar o nome que está acima de todo nome, o nome do primeiro ser humano de verdade, o nome de Jesus Cristo, Senhor nosso e da igreja. Assim oramos. Amém e amém. Romanos 1, 1 ao 7, ser humano de verdade. Diz o Evangelho: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Creio que para nós, queridos, é urgente. Para você, para mim, para nós, como igreja do Senhor, eu creio que é urgente a afirmação do Evangelho. Afirmarmos o que é o Evangelho. O que é essa boa notícia. Porque nós temos vivido nos dias de hoje uma expansão do chamado grupos evangélicos do Brasil. Os evangélicos hoje no Brasil são cerca de 50 milhões de pessoas. E dizem as pesquisas que até o ano de 2020, ou seja, daqui a 5 anos, os evangélicos se tornarão maioria absoluta entre as religiões existentes no nosso país. E isso implica muitas coisas. Tem implicações sociais, tem implicações políticas, tudo isso no tocante ao crescimento da igreja evangélica no Brasil. Porque há de se perguntar: o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o que tem sido ouvido nas rádios gospel do Brasil, na expansão das rádios comunitárias no Brasil. Isso tem sido pregado dia após dia. Aqui no Rio de Janeiro,
e em todo o Brasil, nos cantões do Brasil afora. Isso é o Evangelho? Ou há de se perguntar, o Evangelho é aquilo que os televangelistas têm propagado na televisão, fechando praticamente a CNT com seus programas. Evangelho é um ex-pai de santo dando consulta por telefone? Evangelho é uma médium dizendo que parte do corpo você tem que tocar para que o Espírito Santo passe a habitar em você. Isso é o Evangelho? Isso tem sido propagado por aí. É o Evangelho? Por isso eu creio que nós precisamos nos posicionar no tocante ao Evangelho que propagamos. Qual é o Evangelho que você tem propagado? Qual é a boa notícia que você tem levado? Nós temos visto muitas coisas nesses lugares chamados igrejas evangélicas. Mas, nesses lugares, nada tem de Evangelho segundo a Bíblia Sagrada. Esses lugares têm comércio, esses lugares têm show, esses lugares têm ficção, esses lugares têm espiritismo, tem tudo, mas não tem o Evangelho conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas eu quero falar de você, eu quero falar de mim, eu quero falar de cada um de nós. Nós precisamos saber, você e eu, nós precisamos saber o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando, o que nós temos pregado nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, o que nós temos pregado até hoje. Pois desde o segundo século da nossa era, após a morte dos apóstolos, surgiram várias posições acerca do Evangelho. Eram histórias muito estranhas, com muitas heresias misturadas, chamadas histórias da carochinha. História da carochinha. Isso aí aconteceu no segundo século da era cristã. Mas passaram-se os anos e parece que as histórias da carochinha só têm aumentado. Porque agora tem maconha santa, agora tem um cheirinho da boló, gospel, tem de tudo. Tem gruta dos milagres, tem de tudo. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Mas já acontecia isso lá atrás. Assim que os primeiros apóstolos, assim que os apóstolos morreram, começaram a surgir vários evangelhos. Os que contêm, os que estão na Bíblia Sagrada foram selecionados, são inspirados por Deus. Então esses aqui vão ser mantidos. Mas muitos ficaram de fora. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas e tantos outros. Mas eu te pergunto, mais uma vez, que Evangelho nós pregamos? Que Evangelho nós somos portadores? Será que nós pregamos o Evangelho segundo os batistas? Ou nós pregamos o Evangelho segundo os presbiterianos? Talvez nós preguemos o Evangelho segundo os assembleanos. Será que é? Ou nós pregamos o Evangelho segundo os metodistas? Segundo os católicos apostólicos romanos? Será que nós pregamos o Evangelho segundo o bispo de Macedo? Ou segundo o apóstolo Valdemiro? Ou, Deus me livre e guarde, segundo o apóstolo Agenor Duque? Será que é esse o Evangelho que nós temos pregado? Qual Evangelho nós temos a anunciar? Paulo, ele nos indica qual Evangelho nós devemos pregar. Paulo, ele nos orienta qual Evangelho nós devemos anunciar. Vamos para a Bíblia. Romanos 1:1. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz a palavra: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus.
de Deus. É simples. E esse Evangelho de Deus, pastor, esse Evangelho de Deus fala do quê? Versículos 3 e 4. Fala acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo. Então, o que é o Evangelho? É uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu pensei que o Evangelho fosse um chapéu de cowboy. Eu pensei que o Evangelho fosse uma meia ungida. Fala um tanto de meia ungida que eu pensei que fosse. Pastor, eu pensei que o Evangelho fosse a bendita da gruta dos milagres. Eu pensei que o Evangelho fosse 7 semanas de corrente. Eu pensei que o Evangelho fosse viver em sacrifício. Porque é isso que eu tenho ouvido aí na rádio, é isso que eu tenho visto na TV, e eu achei que Evangelho fosse isso. Mas Paulo apóstolo deixou bem claro, nós devemos pregar o Evangelho de Deus, e esse Evangelho de Deus contém o quê? Ele fala do quê? Ele fala acerca de seu filho, Jesus, que como homem era descendente de Davi, ou seja, ele foi encarnado, embora sendo Deus, se esvaziou da sua glória, tomou forma de servo, e ele é descendente de Davi. Mas, mediante o Espírito de Santidade, ele foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Esse é Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o Evangelho que nós devemos pregar, é essa boa notícia que nós devemos falar. Porque os profetas predisseram sobre ele. Os profetas falaram sobre Jesus. O Emanuel virá. O Deus conosco andará no meio de vós. O Filho de Deus vai vir ao mundo, vai trazer redenção ao mundo. O mundo está caído, o mundo está destituído da glória de Deus. Mas o Filho de Deus vai colocar as coisas em ordem. Os profetas predisseram, os profetas falaram dele. Mas o que nós temos visto por aí é qualquer coisa, menos falar-se do Evangelho de Deus. Mas nós acreditamos que Jesus é Deus Filho. Jesus é Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus encarnado. Jesus é Deus feito homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E nós acreditamos nisso. E nós acreditamos que tudo foi feito por causa dele. Não desmarca Romanos não, mas dá uma corridinha lá para João. Volta um pouquinho. João capítulo 1. Não desmarca Romanos não. João capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz o Evangelho: no princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus é Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o Deus Criador. Tudo foi feito por ele e por causa dele são todas as coisas. Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o Evangelho de Deus, e esse Evangelho de Deus fala a respeito de Jesus. Esse Evangelho de Deus fala a respeito do Deus que se esvaziou e veio morrer a minha morte, do Deus que veio cumprir toda a lei no meu lugar, do Deus que foi crucificado no meu lugar, do Deus que foi cuspido na cara no meu lugar, do Deus que foi transpassado no meu lugar, do Deus que sofreu escárnios no meu lugar, do Deus que cumpriu a justiça por mim. É isso que eu preciso saber, é isso que eu preciso reter, é isso que eu preciso aprender, porque se eu
a respeito do Evangelho, se eu aprendo a respeito de Jesus, eu vou entender o que significa Páscoa. Eu vou entender o que significa tudo isso. E que isso não significa troca de chocolate. E que isso não significa um coelhinho bonitinho, branquinho, perfumadinho. Mas que significa que um dia o próprio Deus morreu no meu lugar. E um dia o próprio Deus ressuscitou para me dar vida e vida com abundância. Se eu aprendo sobre o Evangelho, eu aprendo sobre tudo. É isso que nós precisamos aprender. Jesus, como Filho de Deus, é o primeiro tipo de ser humano que jamais havia sido visto na história. Vou repetir. Jesus, como Filho de Deus, é o primeiro tipo de ser humano que jamais havia sido visto na história. É o primeiro espécie. É o primeiro Filho de Deus. Aí você vai me dizer, pastor, eu acho que você está enganado. O primeiro filho de Deus é Adão. É Jesus. Tiveram tantos outros homens, pastor, diferenciados. Teve 7 filhos de Adão. Teve Noé. Teve José, teve Abraão. Teve Isaac, teve Jacó, teve Josué, teve Caleb, pastor, teve Davi, teve Salomão, teve Isaías, teve Jeremias. Tiveram tantos homens diferenciados. Mas eu vou repetir. O primeiro Filho de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primeiro Filho de Deus. Ele encarna, ele torna-se homem, ele torna-se ser humano, ele torna-se um de nós. Ele assume a nossa condição humana, ele se esvazia de sua condição divina por nossa causa. E ao fazer isso, ele traz para si o maior ônus da condição humana. E qual é o maior ônus da condição humana? A morte. A morte é o maior ônus que nós temos. Nós carregamos a morte. Jesus morre. Jesus morre. Morre por nossa causa. Porque embora não tivesse pecado, ele se fez pecado por cada um de nós. Embora não sendo pecador, ele levou a culpa de nós, pecadores. Porque o pecado afasta. O pecado nos afasta de Deus e gera morte. Romanos 6, 23, diz Paulo apóstolo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E quem pecou, pastor? Quem pecou? Quem pecou foi Adão. Quem pecou foi ele. Não tem nada a ver com isso. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo, o que acontece? Algo terrível. O ônus da humanidade. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo por causa do Adão, do Éden. Todos nós em Adão somos condenados. Toda a raça humana em Adão é condenada. A morte passa a vigorar. A morte veio sobre Adão e sobre todos nós, porque todos nós pecamos. Mas Jesus, ele se esvazia da sua glória e olha para cada um de vocês, olha para cada um de nós e diz assim: não tem jeito para vocês, mas eu vou lá dar minha vida por vocês. Vocês mesmos não vão conseguir nada, que vocês estão afastados de Deus,
Vocês estão desligados de Deus, mas eu vou lá para religar vocês. Eu vou lá para reconciliar vocês. Eu vou lá para transformar vocês. Eu vou lá para fazer aquilo que o meu Pai estabeleceu. Quem é Adão? Deus cria Adão. Deus cria esse ser humano. Deus coloca Adão no paraíso. E chega um certo momento em que Adão se depara com duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aí Deus diz para Adão: Adão, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você dela comer, você vai se tornar mortal. No dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o que significa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você sabe muito bem que isso é uma linguagem figurada. Você sabe muito bem disso, graças a Deus por isso. Nós somos uma igreja madura, graças a Deus por isso. Você que nos escuta, aprenda a palavra da graça de Deus também. Você sabe que aqui está sendo falado em uma linguagem figurada. Mas então, pastor, o que significa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa declarar independência em relação a Deus. Nós já falamos disso aqui muitas vezes, mas eu acredito que a repetição é mãe do ensino, e eu vou falar mais uma vez. Adão, um ser tão perfeito, um bonequinho de barro, mas que se tornou alma vivente e começou a falar. Ele começou a cuidar da natureza, ele começou a cuidar das coisas no jardim, no paraíso, e ele se achou todo. Ele se achou bonzão. E ele então come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele então se torna independente em relação a Deus. Ele diz: eu vou viver do meu jeito, eu vou viver da minha maneira. E Deus diz para Adão: Adão, longe de mim não tem como ter vida. Adão, longe de mim você vai morrer. Você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você ser desobediente àquilo que eu disse, Adão, você vai morrer. E Adão diz: eu não vou morrer, eu vou viver. O Senhor quer me escravizar, quer me subjugar. Eu vou viver a minha maneira, eu vou viver do meu jeito, eu vou viver com as minhas vontades, porque é a minha vontade, e a minha vontade é que prevalece. Talvez você tenha um filho adolescente, talvez você já tenha deparado com isso, né? Filho rebelde, bate no peito e diz: eu vou viver do meu jeito, da minha maneira. Eu oro a Deus para que você não tenha esse filho. Adão foi assim. Quis viver do seu jeito, quis viver da sua maneira. E Deus diz para Adão: Adão, não é possível viver longe de mim. Tem que se viver perto de mim. Longe de mim você não vai ter vida. Aquele exemplo que eu já usei 1000 vezes aqui, mas eu vou usar de novo. É o ventilador que acha que pode girar, funcionar, sem estar ligado na corrente elétrica. Sem estar ligado na corrente elétrica, ele não vai funcionar. Mas Adão, ele fez assim, ele se desligou da corrente elétrica. E a energia residual faz com que o ventilador continue circulando durante alguns segundos. E Adão falou: eu falei que eu ia viver longe de você. Estou girando, eu estou girando. Mas a energia residual acaba. E logo o ventilador para de circular. E Adão então morre. Porque longe de Deus não existe vida. Adão pecou, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Talvez você esteja pensando: pastor, pecado é matar, roubar, furtar. Isso também é pecado, mas são pecados. Falando de pecado. Pecado. Matar, roubar, cobiçar as coisas do próximo, isso tudo é pecado. São pecados. Mas falando de pecado. O que é pecado? O salário do pecado é a morte. E pecado
Pecado mesmo é você dizer que não precisa de Deus. Pecado mesmo é você dizer que se basta, que se garante, que pode viver do seu jeito, que pode viver da sua maneira e que você não precisa de Deus para viver. Adão fez isso. Adão pecou. Em Adão todos nós morremos. Mas aí entra em cena Jesus. Jesus vem e Jesus mergulha na humanidade. Jesus ele se torna humano, igual a você, igual a mim. E Jesus cresce, cumpre o seu chamado divino. E Jesus então mergulha na morte. Ele mergulhou na condição humana, ele cresce e ele mergulha na morte. Ele morre, mas ele ressuscita. E ele volta da morte vitorioso, porque a morte não pode reter aquele que não tem pecado. Por isso Pedro apóstolo vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 24: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não pôde reter Jesus, porque Jesus não tem pecado. Ele morre a nossa morte, mas ele ressuscita, porque Jesus nunca esteve desligado de Deus. Enquanto Adão quis dizer, eu vou fazer a minha vontade, Jesus disse, Pai, cumpra-se a tua vontade. Num jardim, um dia, o Adão do Éden disse, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade. Mas também num jardim, um dia, Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade. Um deu as costas para Deus e morreu. Outro se colocou de joelho diante de Deus e disse, Pai, cumpra-se o teu querer, cumpra-se a tua vontade. Jesus morre, mas Jesus ressuscita, Jesus vence a morte. E Jesus hoje nos convida a vencer a morte também. Jesus hoje nos convida a celebrarmos a Páscoa das nossas vidas. Jesus hoje nos convida a celebrarmos a ressurreição das nossas vidas para a glória de Deus Pai. Jesus ele vai dizer, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Em outras palavras, Jesus está dizendo, mergulha na morte. Você precisa morrer para viver. Você está morto. Você está achando que você tem vida. Você é um Playmobil. Você não tem vida. Você é um bonequinho. Você não tem vida. Mergulhe na morte. Que aí você vai atravessar lá do outro lado, ressurreto. Aí você vai atravessar lá do outro lado com uma nova criação. Aí você vai atravessar lá do outro lado com o selo do meu Espírito Santo. Aí você vai atravessar lá do outro lado cantando o hino da vitória. Jesus nos convida a vencer a morte. Mergulhe na morte. O que significa isso? Abandone as suas vontades. Abandone as suas paixões. Abandone os seus desejos. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Abandonemos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pulemos em Jesus, porque nós vamos ter a plena certeza de que sairemos ao terceiro dia, ressurretos para a glória de Deus Pai. Sobre Jesus pairava o Espírito de santidade. Jesus ele não é rebelde. Jesus ele é submisso. Seja igual a Jesus. Pai, faça-se a tua vontade. Cumpra-se o teu querer. Quando nós olhamos para Adão, logo nós nos perguntamos, Pai, é Adão um ser humano de verdade? Eu achei que fosse, mas olhando bem para ele, tem muito cara de ser humano de verdade não. No princípio achei, né? Porque o Senhor fez Adão, achei até que ele fosse um ser humano de verdade. Mas eu estou olhando bem para ele, está todo esburacado,
É Adão um ser humano de verdade? E Deus nos responde: claro que não. Claro que não. Isso aí, Adão é o ser humano inacabado. Adão é o ser humano inacabado. Ele foi embora antes da minha conversa final com ele. Eu não tive a minha conversa final com ele, ele foi embora antes. Eu não terminei o meu ato criador. O meu ato criador não acabou. Ele me deu as costas, ele me abandonou. Ele é um ser humano inacabado. Ele não tinha completado ainda e ele foi embora, ele deu as costas para mim. Mas ao olhar para Jesus, nós ouvimos Deus dizer: esse é meu filho amado, ele eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvir. Esse sim, Jesus, é o ser humano de verdade. E é igual a ele que eu projeto, que eu desejo que você, Clay, que vocês sejam. É igual a Jesus, não é igual a Adão. É igual a Jesus, porque igual a Adão, vocês já estão sendo há muito tempo. Mas é igual a Jesus que eu projeto que vocês sejam. Paulo, apóstolo, vai dizer: miserável homem que sou. Pai, eu sou igual a Adão. Eu tenho desejos errados o tempo todo. Eu fico rindo quando alguém tropeça e cai. Quando alguém faz alguma coisa errada, eu quero logo que seja punido. Mas quando é comigo, eu não tive culpa não, foi o Luzivaldo. Foi o Jardim, gente, não foi ele não. Bota a culpa no outro. Mas quando alguém erra, eu vejo uma reportagem dessa na televisão e eu quero matar alguém que fez um mal com uma criança. E esqueço que é o Senhor, que é o justo juiz. Mas eu continuo mentindo, eu continuo pecando, eu continuo transgredindo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí Deus diz para mim, diz para Paulo, diz para vocês: é Jesus, o ser humano de verdade. É igual a ele que eu projetei que vocês fossem. Não é igual a Adão. É igual a Jesus. Rendidos a mim, submissos a mim, igual a Jesus. O Ed René, ele tem uma frase que eu gosto muito e falo muito. Ele diz: Adão está para Jesus assim como um boneco de pano está para um ser humano. Você pega um bonequinho de pano, talvez você que é menina tenha um bonequinho de pano. Você pega um bonequinho de pano, coloca o bonequinho de pano de frente para o espelho e olha para você. Bonequinho de pano. Olhando assim, enfeitadinho até mais ou menos, né? Mas eu sou criação bem melhor, né? Bem melhor. Talvez esteja também precisando de uns retoques aqui e ali, mas estou bem melhor que o bonequinho de pano. O bonequinho de pano não fala. O bonequinho de pano não tem vida. Mas eu sou alma vivente, já melhorei um pouquinho. Então Adão está para Jesus assim como o boneco de pano está para um ser humano. Você olha Adão, um bonequinho de barro, e você olha Jesus, o Deus encarnado. Você olha para Adão, ainda inacabado, cheio de buracos, e você olha para Jesus, a imagem da divindade, a criação perfeita. Não tem como se comparar. Bonequinho de barro. Deus sopra fôlego de vida, se torna alma vivente, começa a falar, começa a andar, começa a correr, se acha todo e dá as costas para Deus. Adão é o barro que anda. Eu e você, nós somos barro que andamos. E é por causa disso que Paulo apóstolo vai dizer: eu quero lhes falar sobre o Evangelho de Deus.
Eu quero lhes falar sobre Jesus, que é o primeiro ser humano de verdade, que morreu, mas ressuscitou. E ao vencer a morte, todo o universo bradou: finalmente um ser humano de verdade. Finalmente um ser humano de verdade. Jesus venceu, Jesus ressuscitou. Aleluias! Todo o universo saltou de alegria, porque durante toda a vida o universo esperava um ser humano de verdade. E Jesus é o primeiro ser humano de verdade. Mas Jesus olha para nós e nos dá um chamado. Ele nos dá um chamado. Romanos 1, 5 a 6. Já estamos terminando. Por causa de Jesus, por meio de Jesus, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo. Que povo é esse? A igreja. Para a obediência que vem pela fé. Não vem por rituais, não vem por sacrifícios, não vem por crendices, vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados. Chamados para quê? Para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês não são chamados para pertencer ao Adão do Éden. Vocês são chamados para pertencer a Jesus Cristo. O ser humano de verdade é igual a Jesus Cristo, que Deus projetou que eu e você, que nós fôssemos. Romanos 8, 28 a 29. Vai dizer o apóstolo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito? Sermos iguais a Jesus Cristo, o ser humano de verdade. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus te conheceu de antemão. Antes de você vir ao mundo, Deus já havia te conhecido. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você foi predestinado para ser a imagem de Jesus, querido. Você foi predestinado para ser igual a Jesus, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi chamado, você foi predestinado para ser igual a Jesus. O Evangelho é um caminho de santidade, é um caminho de obediência pela fé. Nós somos transformados de bonequinhos de pano em seres humanos de verdade em Jesus, através do Evangelho. Nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Não seja mais manipulado por esses falsos evangelhos que tem por aí. Não seja mais iludido e enganado por isso que tem se propagado nas rádios e nas TVs brasileiras. Não seja alguém que perdeu a sua identidade e que está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o carro do ano, com a casa própria. Não seja alguém assim. Seja alguém que conhece o Evangelho de Deus, alguém que conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou. Seja alguém que tem certeza, tem plena convicção, tem fé que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito, me fez uma nova criação e me chama a viver semelhante a Ele. Seja alguém assim. Abandone o falso evangelho, abandone aquilo que prega a religião. O evangelho não é a propagação de um ser maior. Nós vemos pessoas dizendo: você acredita em Deus? Eu acredito num ser maior. Ser maior nada. Ser maior, nós acreditamos em Deus. E é diante de Deus que nós dobramos os nossos joelhos. É diante de Deus que nós prostramos as nossas vidas em adoração. É diante de Deus, queridos, e do seu Evangelho. O Evangelho revelado por Jesus Cristo. O Evangelho não é gestão de pecado. O Evangelho não é confissões.
Pessoas até hoje acreditando nisso. Eu vou me confessar ali com alguém, meus pecados vão ser perdoados, porque eu vou fazer uma penitência. Não, hoje eu tive um pecado assim, porque eu soube aí que na casa lá da irmã Fátima vai ter uma bacalhoada. Botei essa bacalhoada lá em casa. Eu desejei a bacalhoada da irmã Fátima. Pecado, pequei, cobicei as coisas do próximo. E aí eu vou fazer só uma oração do Pai Nosso. Não, mas ontem o meu pecado foi maior, né? Ontem eu olhei a mulher do próximo. Ontem eu cobicei o que o próximo tinha. Ontem eu pensei em matar alguém. Aí agora não, agora tem que ser um pouquinho mais, né? Agora eu tenho que levar lá para o pastor lá, entregar lá um cabrito, entregar lá um bode não, né? Uma ovelha, entregar algum dinheirinho para ser perdoado, porque meu pecado foi maior. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é gestão de pecado. Eu pequei mais hoje, pequei mais amanhã. Eu vou me confessar. Vou me confessar com o pastor. Vou fazer um gabinete com o pastor que eu vou me confessar. Vou abrir minha vida para ele. Queridos, o Evangelho é mudança de vida. É isso o Evangelho. Se eu pequei ontem, que eu não peque mais hoje. Se eu pequei hoje, que eu não peque mais a partir de agora. Evangelho é mudança de vida, Evangelho é compaixão, Evangelho é solidariedade, Evangelho é amor. Evangelho é a boa notícia de que um de nós, Jesus de Nazaré, ele se rendeu ao Pai de maneira que ele venceu a morte. E atravessando a morte, ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para cada um de nós, bonequinhos de pano, e nos convida a se tornar seres humanos de verdade. E ele diz para você, ele diz para mim: vem comigo, vem caminhar comigo, vem andar comigo. Deixa o Adão para trás, vem se tornar um ser humano de verdade. E a minha oração, para terminarmos essa mensagem, a minha oração é para eu seguir por esse caminho, ao ponto de alguém um dia olhar para mim e dizer: está aí mais um ser humano de verdade. A minha oração é para que você abandone o caminho do Adão do Éden e que siga Jesus, e que as pessoas olhem para você e digam: está aí mais um ser humano de verdade. A minha oração é para que a igreja de Cristo Jesus seja conhecida como seres humanos de verdade, porque Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, predestinados a serem a sua imagem e a sua semelhança. Nosso destino, queridos, não é o céu. O nosso destino é Jesus Cristo. Nosso destino não é o céu. O nosso destino é Jesus Cristo. É Ele quem nos leva para o céu. Mas o nosso destino é Jesus Cristo. Fomos chamados a sermos semelhantes a Ele. E Ele sim nos levará para o céu. A sua noiva, vestida de branco, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus, a Ele pertencemos, iguais a Ele queremos ser. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Fique de pé, queridos.